A alveolite, na verdade, tem a ver com patologia óssea, que tem a ver com metabolismo ósseo, com osteomielite, e isso realmente é bastante coisa. É um assunto muito interessante, que normalmente é difícil da gente resolver, difícil da gente lidar, e é também corriqueiro, porque acaba aparecendo em todas as especialidades. Como que nós vamos conversar a respeito do que você precisa saber antes de você tratar a alveolite? E na verdade isso é um escopo muito maior, porque a gente precisa entender como é que o osso funciona, como as células se relacionam, para a gente interferir nesse processo da melhor maneira possível. Normalmente são casos que não são fáceis de resolver, exigem algumas consultas, exigem algum manejo clínico e muitas vezes nos dão um banho. E para o paciente é muito angustiante, porque isso dói, isso às vezes supura, e às vezes essa supuração é muito intensa, e às vezes até rola assim uma questão até de credibilidade do paciente confiar naquilo que nós estamos fazendo para resolver o problema, porque essa resposta dificilmente ela é rápida, ela é imediata. Muitas vezes você consegue proporcionar algum alívio para o paciente rapidamente, mas a solução definitiva do problema, a solução definitiva do caso, que pode se estender por mais tempo. E o mais interessante dessa jogada é que você entendendo o que acontece na alveolite, você entende o que acontece nas osteomielites quando elas são maiores. Você entende o que acontece nos problemas de integração do seu implante, por exemplo. Porque o processo biológico de infecção óssea, de inflamação óssea, e é isso que é a alveolite e a osteomielite, ele vai se dar da mesma maneira. Quer você tenha um corpo estranho, quer você tenha células inflamatórias atuando ali, porque essas células inflamatórias que vão atuar ali junto ao implante ou junto ao sequestro ósseo, elas são as mesmas. Você vai ter a mesma população celular seguindo, digamos assim, um certo padrão de comportamento. E é por isso que quando você consegue entender esse processo, você aplica essa conceituação a qualquer situação inflamatória que você vai estar enfrentando ou vai estar atuando para resolver no tecido ósseo. Então, tem similaridade entre, por exemplo, o processo inflamatório de reabsorção óssea que acontece na periodontite crônica com a movimentação ortodôntica? É claro que tem, porque a população celular que está envolvida, ela é a mesma. É claro que haverá variações da anatomia da região que você vai estar trabalhando, que isso vai estar acontecendo no paciente. Haverá particularidades de cada caso, tem um monte de outras situações que podem interferir, como medicação, a questão das osteonecroses, dos bifosfonatos, mas assim, a linha de pensamento, a linha de você pensar no mecanismo da doença, de você pensar na patogenia do processo, ela vai se repetir em todas essas situações. O que é que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que tem 4 tecidos fundamentais. E agora vamos puxar lá a base do negócio. E nesses 4 tecidos fundamentais, um deles é o tecido conjuntivo. E precisa lembrar, então, que tecido ósseo é tecido conjuntivo. Portanto, você vai ter o mesmo tipo de célula, o mesmo tipo de resposta que você tem no tecido conjuntivo acontecendo dentro de um arcabouço enrijecido, mineralizado, o que limita a maneira disso acontecer. E envolve um processo a mais. Envolve criar espaço para essa população celular atuar lá dentro. E como é que você faz isso? Bom, aí precisa tirar a parte mineralizada e aí vai ter a reabsorção óssea. Mas acontece que isso é uma balança. Assim como você tem reabsorção óssea, você também tem neoformação óssea acontecendo simultaneamente.
E as patologias ósseas, então, de uma maneira geral, e aí não falando só de alveolite, elas vão se desenvolver quando você tiver o desequilíbrio dessa balança. Quando você tiver o desequilíbrio entre os mecanismos de reabsorção e de neoformação. Isso pode acontecer porque tem bactérias, isso pode acontecer porque tem um sequestro ósseo, porque contaminou o implante quando você colocou lá dentro, mas o fato é que acontece o desequilíbrio nesse processo. Só que, olha só, a gente está falando em desequilíbrio e normalmente a gente pensa sempre na reabsorção. Mas você pode ter formação de tecido ósseo quando você tem um processo inflamatório, formar osso ao invés de reabsorver. Sim, isso é muito mais raro de acontecer, mas você pode ter o que chama aí então de osteite ou osteomielites esclerosantes. Aí você tem uma agressão que ela é muito discreta. Se for bactéria, sim, você está falando de bactérias que têm uma patogenicidade muito baixa, assim, elas têm pouca capacidade de agressão. E por causa disso, o organismo consegue responder de forma estruturada. De forma tão estruturada que ao invés de reabsorver o tecido ósseo, a parte mineralizada, ele produz esclerose, também nesse intuito de defesa, de limitar o processo inflamatório. E olha só que troço louco. Se a gente está falando de osteomielite, de alveolite, de osteonecrose, de osteoradionecrose, nós estamos falando então de processos que têm a mesma ou muito parecida sequência de eventos biológicos que está acontecendo ali, população celular, mediadores químicos que estão envolvidos ali, mas basicamente é tudo inflamação. Então, olha só, você tem que juntar aqueles conceitos do tecido conjuntivo, lembrar que tecido ósseo é tecido conjuntivo, então ele vai responder da maneira que o tecido conjuntivo responde, e você vai ainda juntar a questão da inflamação acontecendo ali dentro. E aí você aumenta um pouco essa população celular e esses eventos que vão estar acontecendo ali durante o acontecimento da alveolite. Bom, o que é importante a gente entender? É importante a gente entender que quando você tem esses processos, eles tendem a cronificar se você não intervir, se você não ajudar na solução do processo para que isso resolva mais rápido e o paciente não tenha tanto tempo de dor, tanto tempo de sofrimento, mas se a gente não interferir positivamente nesse processo, o organismo vai acabar achando uma solução. E às vezes essa solução, se a gente for muito passivo nas nossas condutas, ela pode levar meses. Ela pode trazer sequelas ruins, ela pode trazer muita perda óssea. Se a gente tivesse intervido, essa perda óssea poderia ser menor. Ela pode levar à formação de fístulas. Fístulas sempre retraem, deixam cicatrizes. De novo, se a gente tivesse intervido oportunamente no processo, ou de uma forma mais efetiva, talvez o nosso resultado cicatricial fosse melhor. E é por isso que eu estou gostando de usar essa frase, né? Dentistas que resolvem lesões, que a gente deixou fixado aqui. Gente, você vai ter que mexer nessa parada. Nem sempre você tem que ir lá incisar, curetar, mas também não é sempre que você vai resolver as coisas só com prescrição, só com antibiótico. Então é preciso que você tenha um bom diagnóstico, determine o fator etiológico que está ali, se você tem sequestro ósseo, se você tem um corpo estranho, ou se é só a infecção bacteriana que está fazendo a confusão. Escolha uma abordagem, não quero dizer agressiva, né? Porque não é bem agressiva a palavra, mas escolha uma abordagem resolutiva, eficiente, e revise essa abordagem em pouco tempo, porque a inflamação ela dá resposta rápida. Assim como ela começa rapidamente, você consegue reverter o processo ou fazer com que ele diminua de velocidade e intensidade também com pouco tempo. Mas aí vem essa particularidade de você estar lidando com tecido mineralizado, aonde o acesso depende de capilares que estão indo pelo caminho tortuoso dentro do osso, e isso, depois de um determinado momento,
torna o processo mais lento, torna o processo mais difícil de solução. Então, gente, você precisa estar atento a todas essas variações e a todos esses conceitos e a todas essas nuances. Obviamente que exames por imagem aqui são fundamentais, eles vão te ajudar muito, eles vão te mostrar muito do que os seus olhos não veem. E tem muitos casos que você só vai conseguir ser resolutivo nessas inflamações intraósseas, nessas osteomielites, quando você tiver boas imagens. E atualmente, quando a gente fala de boas imagens para você ver maxila, mandíbula, processo inflamatório, a melhor alternativa que você tem é a Conibin. É claro que se você está tratando um alvéolo de uma extração simples, uma periapical provavelmente vai resolver o seu caso. Mas se você está com dúvida, se o alvéolo cicatrizou a mucosa, se o paciente continua tendo dor, aí talvez as técnicas de radiografia periapical e radiografia panorâmica possam te confundir e não ser esclarecedoras. E nessas situações, a Conibin é excelente. Ela mostra com muita clareza o que está acontecendo lá dentro do tecido ósseo. Sabe, tomografia computadorizada. Bom, é claro que funciona a tomografia computadorizada, a tomografia médica vai te dar excelentes imagens também, mas a Conibin é um exame mais acessível, mais fácil de ser realizado e você dá uma quantidade de radiação muito menor para o seu paciente. E é importante sim a gente considerar isso, né? Considerar as exposições que nós estamos proporcionando para o nosso paciente, porque ao longo da vida talvez ele tenha que fazer muitos exames radiográficos. Então, se você escolher doses menores de radiação com melhor qualidade de diagnóstico, você está fazendo o correto. Bom, vamos olhar então umas figurinhas aqui para a gente pensar um pouco mais como a gente vai resolver esses casos. Aí o que você está vendo aí? Bom, na imagem superior você está vendo tecido conjuntivo fibroso, que é justamente para você lembrar quem é a população celular que está lá. Então você vai ter um bom componente vascular, porque tecido ósseo é tecido conjuntivo fibroso. Você vai ter muito colágeno, você vai ter fibroblasto, que é a célula de produção do tecido conjuntivo da fibra colágena, e você vai ter o fibrócito, que é aquela célula do conjuntivo que não está fazendo síntese, não está produzindo colágeno, não está sintetizando nada. É isso que eu quero dizer quando eu digo que ele não está fazendo síntese. O que ele está fazendo lá? Ele está vivendo a vidinha dele, só isso, né? Ele está lá no meio do tecido. Aí você passa isso lá para o tecido ósseo, os sobrenomes são todos os mesmos, vai mudar os prenomes. Então você vai ter o osteócito, que é a celulinha que está dentro da lacuna, lá vivendo a vidinha dele, ou em alguns lugares a gente chama isso de osteoplasto, que é aquela cavidade bem pequenininha dentro do tecido ósseo que segura só uma celulinha lá dentro, ou lacuna simplesmente. Você vai ter o osteoblasto, que é a célula de síntese, e o osteoclasto, que não faz só fagocitose, ele é um cara intelectualizado, ele faz o gerenciamento do processo lá de reabsorção, e ele é uma célula muito importante, muito especializada. E aí, na imagem de baixo, você está vendo ali, nas setas amarelas, um traço de fratura. Bem discreto, está bem justaposto ali. E nas setas verdes, você vê uma canaleta, que era uma canaleta ocupada por um parafuso, que reduziu aquela fratura. Se você fosse colocar um implante em uma mandíbula ou em uma maxila, certamente você teria essa mesma imagem aí. Então, olha só, a gente precisa que aquela população celular ali de cima, quando tem alguma coisa errada, ou, e olha o lance, ó, isso é muito importante, ou quando você tem cicatrização, o raciocínio que você tem que fazer quando você está tratando alveolite, osteomielite, é um raciocínio muito parecido com a cicatrização óssea, que é um raciocínio muito parecido quando você coloca algum tipo de enxerto ali, naquele alvéolo ou naquela maxila para ganhar altura óssea quando você quer instalar algum implante ou algum trabalho de reabilitação. Porque o processo de integração, a população celular, a galera que vai estar lá interagindo, eles são os mesmos. E esse relacionamento entre as células, ele vai se dar da mesma maneira. Portanto, é muito importante você entender
como aqueles tecidos ali, como aquelas células vão interagir, vão se relacionar. Porque se você entender a parte de cicatrização óssea, você vai entender a parte de integração de enxerto, de integração de implante, e naturalmente você vai conseguir fazer raciocínios muito tranquilos para resolver as alveolites ou as osteomielites. E isso é importante nesse processo de compreensão do que a gente está fazendo, de como as coisas acontecem. Então, quando a gente começa a ter problemas, e problemas significam, por exemplo, você ter exposição óssea na boca, e aí você sabe que o epitélio, ele não tem vascularização. Para que você tenha epitélio, você depende do tecido conjuntivo. E um lance importante também da gente saber ou lembrar, caso isso não seja um conceito presente para nós, o epitélio e o tecido ósseo, eles não se tocam, porque o epitélio secreta um fator de crescimento lá que chama EGF, nome chique, né? Epidermal Growth Factor, que estimula o crescimento epitelial, mas ao mesmo tempo ele inibe o crescimento ósseo. Então quando você tem osso exposto, como nessa senhorinha aqui lá atrás, que está com aquele grande fragmento de mandíbula dentro da boca, aquilo só vai epitelizar quando esse tecido ósseo voltar a ter vascularização. Lembra que ele é tecido conjuntivo, de maneira que você possa ter periósteo depois de novo sobre ele, e sobre esse periósteo a mucosa. Então, gente, você não vai conseguir fazer o inverso do processo. Se você tem ali um sequestro que está exposto, ou uma área de osso necrosado, que ainda não é um sequestro, porque ele não soltou do resto da mandíbula, você não vai conseguir fechar aquilo ali. Então não adianta você ter a expectativa de suturar a lesão ali, ou suturar as bordas daquela ferida, na expectativa de que ela vá cicatrizar. E não adianta também você ter a expectativa de trabalhar simplesmente a cicatrização desse epitélio. Lembra da natureza dos tecidos. Se ali você tem epitélio, para que você tenha ele se estabelecendo sobre o tecido ósseo, o epitélio não é vascularizado, você vai precisar que o tecido conjuntivo se forme. Fibroso, propriamente dito, e para você ter o tecido conjuntivo ali, você precisa ter esse tecido ósseo responsivo, com vaso dentro sangrando de novo. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Se você tem osso que está necrosado e não soltou ainda, bom, como é que você ajuda esse processo? Você ajuda liberando esse tecido ósseo necrosado, curetando aquela região ali, cortando literalmente. Você pode fazer isso com broca, com osteótomo, com saca-bucado, seja lá o que for. Mas se você não ajudar o organismo a eliminar aquele osso que estava exposto ali, você vai ter um processo que vai levar muito tempo para ser resolvido, porque se você não ajudar fazendo, o organismo vai ter que fazer todo o processo de reabsorção, separando a parte necrótica da parte vital. Enquanto isso não acontece, a inflamação não resolve. É simples assim? Não, é mais complicado ainda. Porque quando você tem essa área ali de tecido necrosado, você não tem resposta biológica, você não tem defesa. Então aquela área ali, naturalmente, sofre infecção bacteriana. Então você tem um meio de cultura ali, muito adequado, para as bactérias se estabelecerem, cultivarem e complicarem ainda mais o processo. Eu dizia antes que se nós não ajudarmos, o processo vai se resolver da mesma maneira, mas vai levar muito tempo. Imagina reabsorver uma área toda daquele tamanho. Agora joga isso dentro do alvéolo. Dentro do alvéolo, se você tem, por exemplo, um septo de um molar que ficou lá, que está necrosado, e aí então ele vai ficar entretendo a osteomielite, você vai ter esse processo de reabsorção na base dele, com os osteoclastos trabalhando ali para soltar esse processo, aquele fragmento que está necrosado. Então, quando ele estiver solto, a gente vai chamar de sequestro ósseo. Então, vamos conceituar isso, né? Como é que a gente sabe que é sequestro ósseo? Como é que a gente sabe que o osso está morto? Bom, lá no microscópio você vai olhar na lâmina e aqueles espacinhos que tinham que ter células dentro, eles estão vazios. Não tem osteócito mais lá dentro dos osteoplastos, dentro das lacunas. Na clínica,
Você não tem um microscópio para enxergar. Aí você tem que usar algum tipo de critério clínico para te ajudar quando você está removendo esse tecido ósseo ali. O critério clínico que normalmente a gente utiliza é sangramento. Porque se ele não tem célula lá dentro daqueles espacinhos, ele também não tem vaso sanguíneo. Então você vai remover aquele tecido ósseo, vai curetar aquela confusão que está ali, dentro do alvéolo, ao redor do implante, na mandíbula, seja lá a causa da infecção óssea, até você chegar em tecido ósseo sangrante. Porque quando você tiver vascularização, você tem sinal de que esse osso está vital. E aí você tem uma certeza clínica de que você removeu tudo que estava necrosado, justamente com essa intenção de você poder ajudar o processo. Tem um parênteses aqui importante. Não posso deixar a armadilha armada para vocês. O parênteses importante aqui é que se isso é uma osteonecrose por bifosfonatos ou por medicação, existem alguns outros medicamentos que também são capazes de induzir osteonecrose, mas vamos considerar os bifosfonatos, você aí não vai chegar nessa margem segura se você ficar coretando. Porque no caso do bifosfonato, você tem a medicação atuando em todo o esqueleto. Não é só um problema local que está acontecendo. Você pode ter bactérias localmente ali fazendo infecção, mas o risco da osteonecrose ele acontece de forma disseminada porque o paciente estava usando um medicamento sistêmico. Então é um pouquinho diferente. Mas vê bem, o ponto aqui é você ajudar o processo removendo aquele tecido que está necrosado para que o organismo não tenha que fazer tudo sozinho, porque vai demorar. E talvez nessa demora isso seja um processo assim muito ruidoso, com muita dor, com muita supuração. Então, vai acontecer, nesse exemplo do alvéolo dentário ali, do septo do molar, a reabsorção na base dele, ele vai ser liberado do osso mandibular, do osso maxilar, e aí então ele se torna um sequestro ósseo. E aí começam 3 processos. Começa uma reabsorção toda no entorno dele, vai muito mais osteoclasto para lá, e eles vão ficar na borda, e a sinalização para eles trabalharem lá é justamente a necrose, porque quando você tem célula necrótica, você tem a degeneração dessas proteínas, é isso que sinaliza para o macrófago que ele tem que ir lá, para o osteoclasto, a origem do osteoclasto é o macrófago, que ele tem que ir para lá fazer essa reabsorção. Aí ele começa a comer de tudo que é lado, mas às vezes é muito grande. E aí então a galera começa a empurrar também em direção à superfície. Vamos tirar esse cara daqui, né? A gente está tentando diminuir o tamanho dele, está literalmente comendo pelas bordas, mas não estamos dando conta. Então precisamos de ajuda. E como é que essa ajuda acontece? Bom, vai tirando colágeno lá de cima desse sequestro e vai jogando mais colágeno embaixo. E literalmente ele vai deslocando. Vai deslocando em direção à superfície. Aí, se a mucosa já cicatrizou, fechou o alvéolo já, mas a bagunça está formada lá embaixo ainda, as coisas não estão se resolvendo, aquele processo inflamatório estimula o epitélio. E o epitélio prolifera. E aí daqui a pouco você vai ter aquele sequestro ósseo sendo então comido pelas bordas em todos os seus sentidos, sendo empurrado porque está tirando o colágeno de cima e colocando embaixo aqui, e o epitélio prolifera e acaba chegando nele. Esse é o caso, quando está nesse ponto, que o paciente chega lá no consultório, né? Você fez o siso dele já faz 1 mês. E aí, sei lá, se perdeu na irrigação, ficou uma parede lá da cortical, vestibular ou lingual mal irrigada, aqueceu demais a broca na osteotomia, acabou que necrosou, né? Aí aconteceu todo esse processo. Talvez não tenha acontecido de forma tão barulhenta, o organismo tenha conseguido manejar isso de forma assim relativamente tranquila, o paciente não teve dor, não teve edema, mas aí ele liga lá para o consultório e diz para você assim: doutor, está saindo o meu dente que o senhor tirou. Aí vocês dizem: como assim? Não, o dente que o senhor tirou está nascendo, tem uma ponta aqui na minha boca. E quem é que nunca passou por uma situação dessa, né? O paciente contar essa história assim. E aí vocês: não ficou nada, eu tirei tudo, tenho certeza. E aí você passa o paciente para a cadeira, né, para ver essa história aí do dente que você tirou e estava nascendo. E tem uma ponta lá. Só que não é o dente, claro, né? O paciente se confundiu. O que tem lá? O que tem lá? Um sequestro ósseo, que depois de toda essa sequência de eventos, onde ele foi separado da cortical ou do resto do osso vital,
E, aliás, é um vício que a gente tem, né? Osso não tem vitalidade, osso é a parte seca, é aquilo que o cachorro rói depois do churrasco. Na verdade, a gente deveria falar sempre tecido ósseo, mas por vícios de comunicação nós acabamos utilizando osso e tecido ósseo como sinônimos, mas biologicamente não são, mas tudo bem. E aí, gente, você tem essa reabsorção que aconteceu ali, e quando o epitélio proliferou, que chegou lá nesse fragmento ósseo, você tem a exposição dele na boca, e é aquele caso que você pega a pinça, segura aquele fragmento e puxa ele. E ele sai sem o paciente sentir dor nenhuma, com a maior facilidade. Justamente porque toda essa sequência de eventos, ela já aconteceu. Então agora vamos ver uma coisa grande, né? Vamos ver tudo isso acontecendo assim de uma maneira grande. O que vocês estão vendo aí? Isso é um acesso submandibular que vocês estão vendo um enxerto de mandíbula que não deu certo. Vocês estão vendo um enxerto para reconstrução de mandíbula com um fragmento ósseo amplo ali, você tem um descolador ali de molde por dentro do enxerto ósseo. Então esse enxerto está completamente solto. Na seta verde ali você vê os sinais de reabsorção que está acontecendo ali. Então, quando você passou um tempo lá que esse enxerto tinha sido feito, a paciente estava evoluindo muito mal, fístula, drenagem, e quando você tem fístula, tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que você não vai ter dificilmente a evolução para uma infecção complexa, porque o processo está saindo por ali. Mas vai deixar cicatriz, é difícil de resolver, vem toda uma outra circunstância. Então, tem algumas manobras que você pode fazer, se isso estava exposto na boca, lá de debridade, curetar, usar antibiótico, obviamente, mas tem limite. Tem limite para insistir no processo. E aí, não adianta. Se esse osso está necrosado, esse enxerto está perdido, você tem que fazer a remoção disso. Precisa tirar isso de lá. Imagina todo esse processo que nós descrevemos de reabsorção em todos os sentidos, epitelização, para o organismo resolver isso. E o organismo não vai parar enquanto ele não resolver isso. E quanto tempo ele vai levar para resolver isso sozinho? Meses, talvez mais de ano. Então não adianta você insistir, você tem que ser proativo, tem que tomar uma atitude e tem que tirar todo aquele tecido que está necrosado de lá. Se isso é no alvéolo, vai ser um pedacinho assim, né? Mas você vai ter que remover também. Você vai ter que tirar também, se você quer que as coisas aconteçam de forma mais rápida, de forma mais efetiva, sem tanto trabalho assim para o paciente. Mas nós podemos aumentar ainda mais as coisas. Então vamos complicar ainda mais. E o que a gente está vendo aqui? Bom, agora a gente está vendo aqui o ângulo da mandíbula, que está todo aberto aqui no acesso submandibular. Uma osteomielite muito mais intensa. Na verdade, isso é uma osteoradionecrose. E aquilo que vocês veem na ponta do afastador é a parte que começa aqui o ramo da mandíbula. E aí então você tem a área de reabsorção óssea ali, você vê o platisma, e lá no outro afastador, lá a parte que está vindo mais para o corpo. E toda aquela parte bem do meio ali, mais avermelhada, o tecido ósseo ali se perdeu. Foi todo ele reabsorvido. O que aconteceu aqui? Na verdade, tem muitas questões importantes para nós comentarmos nesse caso. Essa é uma paciente que teve um tumor de parótida, foi operada, tumor maligno, fez radioterapia na região da parótida. Passou 2 anos, ela teve um problema no molar inferior, procurou um colega que fez a exodontia. E aí, pessoal, aí a gente entra em questões que são muito sensíveis e questões que são muito importantes para que você seja um dentista diferenciado. Não adianta você dizer, argumentar que o paciente não disse que fez a cirurgia, que o paciente não disse que fez radioterapia. É nós que temos que fazer uma anamnese adequada. É nós que temos que ter uma anamnese bem pautada, com perguntas corretas. Nem a gente ensina lá no Curar Transforma, no curso. Você tem que ter algumas questões que evitem você de cair em armadilhas quando você faz a sua anamnese. E aí você sabe que o paciente fez radioterapia, mas ele precisa tirar o dente. Bom, mas aí você vai fazer o protocolo direitinho, com antibiótico prévio, vai avisar tudo que pode acontecer, vai manter esse antibiótico até a cicatrização ser completa, vai fechar em primeira intenção,
muda a sua forma de abordar. Mas você não pode não saber, porque você não perguntou que o paciente fez radioterapia. E não adianta também a gente transferir essa questão para os médicos, né? O médico tinha que ter avisado o paciente. Não, gente, e se alguém tinha que ter avisado alguém, nós temos que avisar os médicos. Então, né, a gente tem que ser mais proativo nessa questão dos pacientes oncológicos, dos pacientes que podem ter complicações. Depois que a coisa aconteceu, você vê ali como é difícil a solução desse problema. E é um problema que poderia ter sido evitado. Então o que ela tem ali é uma osteoradionecrose promovida por causa de uma exodontia, de uma extração dentária. Não adianta também a gente entrar na seara da discussão, né? Mas agora... Gente, depois que aconteceu, né? A gente está vendo aqui o fundamento de tratamento das infecções ósseas e você vai precisar fazer o passo a passo do esquema e nesse caso aqui o passo a passo envolve remover toda aquela área lá. E aqui a gente vê o aspecto dela antes de começar a cirurgia, a gente está vendo ao contrário. Você vê ali que ela tem o defeito da cirurgia, da parótida que ela perdeu, está mais afundado o tecido, você tem as cicatrizes ali da cirurgia, e você tem a fístula ativa ali drenando o pus. E aí, claro, muitos exames por imagem, né, tomografia de tudo, vê direitinho, define o tamanho do defeito, e aquilo vai ter que ser removido, infelizmente, porque faltou esse passo antes. Então, a gente também entra aqui numa outra questão de mercado de trabalho, porque existe um universo muito grande de pacientes com câncer que precisam de preparo odontológico, de adequação do meio bucal antes de que o tratamento se realize e que normalmente a gente não costuma falar disso para os nossos pacientes, né? Quando acontece uma situação dessas, a gente, né, bota a culpa lá no médico, diz assim, o médico não mandou para avaliação. Mas quanto tempo a gente gasta nas nossas mídias sociais, nas nossas publicações, informando a população em geral que se ele for fazer algum tratamento médico prolongado, ele precisa passar no nosso consultório antes, para resolver todos os problemas odontológicos dele, para que esse tipo de situação, uma infecção óssea de difícil solução, não aconteça, porque não foi feita a avaliação odontológica e não foram resolvidos os problemas antes. Mas isso é tarefa nossa. Também eu falo bastante da questão dos pacientes que estão fazendo quimioterapia para diversos tumores, né? A leucemia é o tumor mais comum em crianças, o tumor maligno mais comum em crianças, e a quimioterapia destrói a boca dos pacientes. Quem tem câncer de mama também faz quimioterapia de próstata, que dá uma mucosite muito intensa, e a gente nunca fala, de uma maneira geral, para os pacientes, o quanto a gente pode ajudar e prevenir essas coisas de acontecer. Pessoal, isso é mercado de trabalho, isso são procedimentos e atendimentos que a gente deixa de fazer. E que, gente, sinceramente, né, é simples, né? Como se diriam os americanos, né? É easy money. É você fazer as avaliações e fazer o nosso feijão com arroz de atendimento ali. E você vincula esse paciente e evita problemas gravíssimos que podem acontecer com ele. Se a gente fosse olhar isso aí no microscópio, então você veria essa confusão acontecendo lá. Nas setas amarelas você tem os osteoclastos trabalhando ali, olha que legal, né? Aquela célula em meia lua ali, tem uma borda em escova, ele gruda lá no sequestro e começa a dar aquelas bocadas. Aquelas bocadas a gente chama de lacuna de Rauschenberg. É o negativo lá da ação dele, é sinal de atividade. Na estrela verde, bem no cantinho, sinaliza, na verdade, todo o sequestro ósseo que está acontecendo. E se você vai para o canto superior da imagem aqui, para o canto superior esquerdo, onde tem um númerozinho ali, aquilo é uma área de supuração, a gente sabe pela cor e as características da célula. Então isso aí é uma esculhambação inflamatória, né? Assim, é um processo inflamatório a milhão acontecendo. Você tem pus formando, você tem sequestro ósseo sendo reabsorvido. E aí, ou isso aí vai andar sozinho e vai levar um bom tempo para resolver, ou a gente simplesmente tira o sequestro. E quando você tira o sequestro, acabou. Não tem mais razão para que esse processo ali inflamatório, infeccioso, seja entretido. Você tira a causa, você tira a manutenção do evento e resolve definitivamente a questão. Então, olha só, no frigir dos ovos, a gente precisa lembrar
que a gente está tratando inflamação, e inflamação se cura com a remoção da causa. Quando essas causas são bactérias, está lá no meio do osso, não tem vascularização, isso vira um drama, né? Claro, isso não é tão simples assim, mas é esse aí que tem que ser o foco. É isso que a gente tem que tentar buscar. Porque assim, a alveolite úmida, o que você faz? Né? A anestesia, irriga, cureta, faz sangrar a sutura. Porque quando você está frente à alveolite úmida, você supõe sempre ali que você tem a contaminação bacteriana, e se você está frente à alveolite seca, o problema foi de desidratação do coágulo, aquela parede óssea ficou exposta e passa a ter dor. E aí, você deve ou não deve fazer a curetagem? Bom, não vai ter sequestro na alveolite seca. O que nós costumamos fazer? Então agora eu vou te dizer aqui, campo de batalha. Eu não vou te dizer o que está escrito no livro. Eu vou te dizer o que nós costumamos fazer quando a gente tem casos assim. A gente trata de uma forma muito parecida. Eu também anestesio o paciente, também irrigo, faço sangrar de novo e faço uma nova sutura lá sim. Eu sei que existe uma escola de tratamento só com antibiótico terapia para alveolites secas. Acaba que às vezes você tem restos alimentares ficando lá dentro, e o que a gente percebe na experiência clínica é que quando você é mais proativo e você atua ali efetivamente, você acelera o processo e você deixa o paciente com menos dor ou sem dor mais rapidamente. Pode usar PDT? Pode. Para quem não está muito familiarizado, pessoal, PDT é terapia fotoativa com laser. Você coloca um corante, que normalmente é o azul de metileno, e isso potencializa ou cria um efeito antimicrobiano quando você faz a laser terapia de baixa potência junto com a aplicação. Então funciona bem, pode usar sim o PDT ali também na alveolite seca. Não se usa laser terapia em infecções agudas. Aqui é diferente, você não está fazendo a laser terapia clássica, você está utilizando um corante que possibilita ou potencializa o efeito antimicrobiano dele. A medicação dentro do alvéolo, já usei muito, ainda eventualmente uso, né? Então você tem aquelas pastas que você coloca dentro do alvéolo. Qual é a vantagem da pasta? É conforto, pessoal. Quando você coloca aquela pasta, ela tem um efeito de analgesia atópica e você dá conforto para o paciente. Então, também é outra dica assim, ó, de campo de batalha, né? Gente, ajuda, claro que ajuda, dá conforto para o paciente. Então, se você tem a pasta disponível, não tenha receio de usar, mas assim, você precisa fazer o prévio antes, né? Não adianta você colocar a pasta essa para dentro, o medicamento intraalvéolo ali, se você não limpou, se você não debridou, se você não tirou mecanicamente as bactérias lá com cureta, com irrigação abundante, para fazer todo aquele passo a passo que a gente conversou do tratamento de remoção de causa do processo inflamatório, tá? Na verdade, o que eu acho? Eu acho que você não pode ser conservador demais, porque isso dói demais, é muito desconforto para o paciente. Você precisa realmente ser resolutivo. Para você ser resolutivo, você tem que atuar ali no processo para que a cicatrização possa acontecer de uma forma mais rápida, justamente para que você não precise passar ou não fazer o organismo passar por todas aquelas etapas de limpeza e debridamento e cicatrização da área, que os neutrófilos vão ter que ser eliminados, você vai ter o repovoamento pelos macrófagos, os osteoclastos vão ficar dias trabalhando ali, enquanto tiver pH ácido, o fibroblasto não consegue produzir colágeno, a gente precisa ganhar tempo, porque senão o paciente sofre muito nesse meio tempo.